Olá, minha irmã, a paz do Senhor. Fico feliz que você esteja aqui comigo. Que bom que você reservou esse tempo para si mesma, para o Senhor, e permitiu que a nossa conversa fizesse parte do seu dia. Sinta-se acolhida e abraçada pelo Senhor nesse momento, como se estivéssemos sentadas juntas agora, em um lugar seguro, longe do barulho lá fora. Hoje, eu sinto fortemente no meu coração que precisamos conversar sobre algo que tem pesado na alma de muitas de nós. Hoje quero abordar com você, com toda a delicadeza que o assunto exige, sobre o que a decepção com pessoas fez com o seu coração. Não vamos falar de pequenas frustrações do dia a dia, mas daquelas dores profundas, aquelas que mudaram a sua forma de ver o mundo, que alteraram a sua capacidade de confiar, e que talvez tenham deixado marcas que você esconde muito bem debaixo de um sorriso. Vamos falar sobre como o ressentimento e a confiança quebrada podem ter construído muros ao redor da sua alma, e como o Senhor deseja derrubar esses muros tijolo por tijolo, com o sopro suave do seu espírito. Eu sei que tocar nesse assunto é como tocar em uma ferida que ainda não cicatrizou completamente. Às vezes pensamos que já superamos, que já deixamos para trás, mas basta uma palavra, uma situação semelhante, ou até mesmo o silêncio de alguém, para que aquela dor antiga lateje novamente. A decepção com pessoas que amamos, admiramos, ou em quem confiávamos é uma das experiências mais devastadoras da vida. É como estar caminhando em um terreno que você acreditava ser firme, e de repente o chão se abre debaixo dos seus pés. Você cai, se machuca, e o pior não é apenas a queda, é a surpresa de quem estava segurando a corda. Quando a decepção vem de longe, ela nos atinge, claro, mas quando ela vem de perto, de dentro da nossa casa, do nosso círculo de amizade, da nossa liderança espiritual, o estrago é muito maior. Ela atinge o núcleo da nossa identidade, ela questiona o nosso valor e nos faz duvidar da nossa própria capacidade de discernimento. E o que acontece depois desse impacto inicial? O que acontece quando a poeira da traição ou do abandono baixa? Muitas vezes, minha irmã, sem percebermos, começamos um processo silencioso de autodefesa. É natural, é humano. Se você tocou no fogo e se queimou, sua reação instintiva é recolher a mão e evitar o fogo a todo custo. Da mesma forma, quando entregamos nosso coração a alguém, seja em uma amizade, em um relacionamento, em uma parceria, e essa confiança é quebrada, nossa alma aprende a lição da pior maneira. Começamos a construir barreiras. No início elas parecem necessárias para nossa sobrevivência emocional. Você diz a si mesma: nunca mais vou permitir que alguém me machuque assim. E então, o primeiro tijolo é colocado. O tijolo da desconfiança. Você começa a analisar as intenções por trás de cada palavra, a procurar segundas intenções em gestos de carinho, a duvidar de elogios. Depois, vem o tijolo do isolamento. É mais seguro ficar sozinha do que correr o risco de ser vulnerável novamente. Você pode até estar rodeada de pessoas, pode estar ativa na igreja, no trabalho, mas por dentro, há uma distância segura, um fosso que impede que qualquer um chegue perto o suficiente para ver quem você realmente é, ou pior, perto o suficiente para te ferir de novo. E assim, pouco a pouco, a decepção vai moldando a sua personalidade. Talvez você era uma pessoa doce, ingênua no bom sentido, cheia de fé nas pessoas, e hoje se percebe cínica, amarga, sempre esperando o pior. A alegria espontânea deu lugar a uma cautela exaustiva. E o mais triste, minha querida, é que esses muros que construímos para nos proteger dos outros acabam se tornando uma prisão para nós mesmas. Eles não apenas impedem que a dor entre, mas também impedem que o amor saia, e mais grave ainda, dificultam que o amor curador de Deus penetre nas áreas mais profundas do nosso ser. Ficamos reclusas em nossa própria fortaleza de ressentimento, e lá dentro o ar fica pesado, a luz entra com dificuldade, e a nossa comunhão com Deus começa a ser afetada, porque é difícil confiar plenamente em um Pai invisível quando os nossos irmãos visíveis nos feriram tanto. A nossa imagem de Deus muitas vezes fica manchada pelas ações dos homens. Começamos a projetar nele as falhas que vimos nas pessoas. Se o meu pai terreno me abandonou, será que o Pai Celestial também não vai me deixar quando eu mais precisar? Se a minha amiga me traiu, será que Deus realmente é fiel? Essas são perguntas dolorosas, que muitas vezes temos vergonha de admitir, mas que o Espírito Santo que sonda os corações conhece profundamente. Mas eu quero te dizer hoje que Deus não se assusta com os seus muros, nem com as suas feridas, nem com as suas dúvidas. Ele entende a sua dor. Ele sabe que você não construiu essas defesas por maldade,
mas por necessidade de sobrevivência. Ele viu cada lágrima que você derramou no travesseiro quando ninguém estava olhando. Ele viu o momento exato em que a palavra dura foi dita, o momento em que a promessa foi quebrada, e ele não está aqui para te julgar por ter se fechado. Ele está aqui como um pai amoroso, para te ajudar a desmontar essa fortaleza, não com violência, mas com um amor que excede todo o entendimento. Ele quer entrar nessas áreas fechadas do seu coração e trazer a cura que nenhuma pessoa na terra pode oferecer. Precisamos entender, minha irmã, que a raiz da nossa maior dor muitas vezes é a expectativa que colocamos sobre seres humanos falhos. Nós fomos criadas para a conexão, para o relacionamento. Isso é bíblico e divino. Mas quando esperamos que uma pessoa, seja ela quem for, por mais ungida ou maravilhosa que pareça, supra uma necessidade que só Deus pode suprir, estamos preparando o terreno para uma grande decepção. Pessoas são falhas. Pessoas mudam. Pessoas têm seus próprios traumas, suas próprias agendas, suas próprias fraquezas, e inevitavelmente, elas vão nos decepcionar, e nós também, mesmo sem querer, vamos decepcionar os outros. É por isso que a palavra de Deus nos traz um alerta tão precioso, um remédio preventivo e curativo para esse mal. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Esse versículo não é um convite ao isolamento ou ao cinismo. Deus não está dizendo para não termos amigos, não amarmos nossos cônjuges, ou não honrarmos nossos líderes. Ele está nos ensinando sobre a ordem das coisas. O nosso alicerce, a nossa âncora, a nossa fonte de segurança inabalável, não pode ser um ser humano, tem que ser o Senhor. Quando a nossa confiança principal está nele, as decepções com as pessoas, embora ainda dolorosas, não têm o poder de nos destruir. Elas nos balançam, como um vento forte no deserto, mas não nos arrancam, porque nossas raízes estão firmadas na rocha eterna, e não na areia movediça das emoções humanas. Quando entendemos que só Deus é imutável, que só Ele é perfeitamente fiel, que só Ele nunca nos deixará nem nos abandonará, começamos a retirar o peso injusto que colocamos sobre os ombros das pessoas ao nosso redor. Elas não são nossos salvadores, elas são apenas companheiras de jornada, também falhas, também necessitadas da graça. Talvez você esteja pensando, irmã, é fácil falar, mas como eu faço isso na prática? Como eu volto a confiar depois de tudo o que aconteceu? Minha irmã, o caminho da cura começa com a honestidade diante de Deus. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Você pode chegar diante dele e dizer, Senhor, eu estou ferida, estou com raiva, eu não consigo perdoar fulano pelo que ele me fez. Meu coração está cheio de amargura, e eu não sei como me livrar disso. Essa oração sincera é o início da libertação. O Espírito Santo é o Consolador, mas ele também é o cirurgião da alma. Ele sabe exatamente onde está a raiz da amargura, aquela que a Bíblia diz que, se brotar, pode contaminar a muitos. Ele quer arrancar essa raiz, não para te causar mais dor, mas para que a ferida possa finalmente fechar de dentro para fora, sem deixar infecção. E isso nos leva a um ponto crucial e difícil: o perdão. Ah, como essa palavra é pesada quando estamos feridas. Muitas vezes, resistimos ao perdão porque achamos que perdoar é concordar com o que foi feito, é dizer que não foi grave, ou que a pessoa merece uma nova chance imediata. Mas o perdão bíblico não é isso. Perdoar não é ter amnésia. Você não vai esquecer o que aconteceu. Perdoar é um ato de obediência a Deus. E acima de tudo, um ato de misericórdia para com você mesma. Quando você retém o perdão, você fica presa à pessoa que te feriu. Você carrega ela para onde você vai. O ressentimento é um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. Perdoar é soltar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. É dizer a Deus, Senhor, essa dívida é muito alta para eu cobrar. Eu entrego essa pessoa e essa situação nas tuas mãos, que são justas. Eu decido não carregar mais esse fardo. Isso é um processo. Pode ser que você tenha que perdoar a mesma pessoa 70 vezes 7 no mesmo dia, em sua mente, cada vez que a lembrança da dor voltar. Mas cada vez que você escolhe liberar o perdão, um tijolo cai daquele muro que você construiu. E à medida que os muros vão caindo, a luz volta a entrar. Você começa a perceber que nem todo mundo é igual a quem te feriu, que ainda existem pessoas boas, tementes a Deus, capazes de amizades sinceras e leais. Deus começa a trazer novas pessoas para a sua vida, não para substituir as que se foram,
mas para te mostrar que o seu corpo, a igreja, é vasto e que há cura na comunhão. Mas para viver isso você precisa ter a coragem de baixar a guarda, pouco a pouco, sob a direção do Espírito Santo. É preciso pedir a Deus o dom do discernimento, não a malícia da desconfiança. O discernimento te protege, a desconfiança te isola. O discernimento vem da sabedoria do alto, a desconfiança vem do medo da terra. Eu quero te convidar agora a enxergar o seu coração como um jardim. No meio desse deserto, talvez ele tenha ficado abandonado por um tempo, cheio de ervas daninhas de ressentimento, com a terra seca pela falta de lágrimas que curam, cercado por muros altos de pedra. Mas o jardineiro fiel nunca desistiu desse lugar. Ele está aí agora, com as mãos cheias de sementes de esperança, pronto para regar a terra com a água viva do seu espírito. Ele quer arrancar os espinhos que sufocam a sua alegria. Ele quer derrubar os muros para que o sol da justiça volte a brilhar sobre você. Não tenha medo de deixar ele trabalhar. Pode doer um pouco quando ele tocar nas áreas mais sensíveis, mas é a dor da cura, não a dor da ferida. Confie no processo dele. Confie que ele sabe o que está fazendo. Ele quer te devolver a leveza. Ele quer que você volte a acreditar na bondade, não porque as pessoas são perfeitas, mas porque ele é bom, e a sua bondade se manifesta na terra dos viventes. Ele quer curar o que a decepção fez com você, restaurando a sua identidade de filha amada, segura não no que os outros dizem ou fazem, mas no que ele diz e fez por você na cruz. O Senhor Jesus sabe o que é ser decepcionado. Ele foi traído por um amigo com um beijo, foi negado por outro amigo em quem confiava, foi abandonado por quase todos na hora da sua maior agonia. Ele entende a sua dor não apenas porque é Deus e sabe tudo, mas porque ele sentiu na pele humana o aguilhão da traição, e ele venceu. Ele não se tornou amargo. Ele na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele nos oferece esse mesmo espírito de graça e perdão, não pela nossa força, porque pela nossa força só conseguimos construir muros e guardar rancor, mas pela força dele que habita em nós. Deixe que ele seja a sua defesa, deixe que ele seja o seu refúgio, e permita-se, no tempo dele, voltar a amar, voltar a confiar, com sabedoria, sabendo que a sua fonte inesgotável é ele, e nunca o ser humano. Agora, minha irmã, onde você estiver, se puder, feche os seus olhos. Vamos levar tudo isso que conversamos para o único lugar onde a cura verdadeira acontece, o altar da graça. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos achegamos a Ti neste momento, conscientes das nossas fragilidades e das feridas que carregamos em nossa alma. Tu conheces, ó Pai, cada decepção que a minha irmã viveu. Tu estavas lá quando a confiança dela foi quebrada, quando o coração dela foi partido por pessoas que ela amava. Tu viste cada lágrima escondida, cada noite mal dormida, cada momento em que o ressentimento tentou criar raízes profundas. Senhor, nós te pedimos perdão pelas vezes em que construímos muros em vez de pontes, pelas vezes em que deixamos a amargura tomar o lugar do teu doce espírito. Nós confessamos que muitas vezes colocamos em pessoas a confiança que deveria ser depositada somente em ti. E hoje, Pai, nós queremos trazer essas dores para o teu altar. Nós te pedimos a força sobrenatural para perdoar aqueles que nos feriram, não porque eles merecem, mas porque nós precisamos da tua liberdade. Ajuda-nos a soltar essas amarras, a entregar a justiça nas tuas mãos. Espírito Santo, vem com o teu bálsamo suave e toca nas feridas mais profundas, aquelas que ninguém vê, aquelas que ainda sangram. Começa a derrubar, com o teu amor, os muros de proteção que nós levantamos e que hoje nos aprisionam. Restaura a nossa fé, não apenas em ti, mas também a nossa capacidade de viver em comunidade, de amar novamente, com sabedoria e discernimento. Que a nossa confiança esteja inabalável em ti, Senhor, a nossa rocha eterna. Que o que a decepção fez conosco seja desfeito pelo poder da tua graça, e que sejamos refeitas à tua imagem, mais fortes, mais sábias e cheias da tua paz. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Minha querida, respire fundo essa paz que excede todo o entendimento. Não tenha pressa no seu processo de cura. O Senhor é paciente com você. Se esta mensagem tocou o seu coração, se ela foi como um remédio para a sua alma hoje, eu te peço, não guarde só para você. Compartilhe este episódio com uma amiga, uma irmã, alguém que você sabe que também está precisando ouvir essas palavras de renovo. E se você ainda não segue o nosso podcast Renovo no Deserto, na sua plataforma de áudio preferida,
Clique em seguir para não perder nenhum dos nossos encontros semanais. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, deixe o seu curtir. Se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você será avisada sempre que tivermos uma nova mensagem de Deus para o seu coração. A sua interação nos ajuda a levar essa mensagem de cura a mais mulheres que estão no deserto. E para encerrar, deixo com você mais uma certeza da palavra de Deus, que nos lembra onde deve estar a nossa esperança final. Como está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Que o Senhor te guarde, te cure e te fortaleça em cada passo da sua jornada. Até o nosso próximo encontro aqui, no Renovo no Deserto.